Salve amigos, seguidores, famílias, mais um episódio do Bioma 7 Podcast. Lembrando que aqui pode tudo, desde que sejam vocês sempre. Hoje, novamente, seja bem-vindo Eduardo Bequim, da Invest Paraná. Obrigado. Desse momento maravilhoso que o Estado do Paraná vive, que ele está entregando. A gente vai conversar um pouquinho sobre política, porque a gente tem essa missão, mas a gente quer saber como é que está a Invest, como é que está esse ano 2026, um ano bem agitado em calendário, né? De trás para frente, no universo nacional, a gente tem Rock in Rio, a gente vai ter em nível, no meio do ano ali, em outubro, eleições, no meio do ano, Copa do Mundo, feriados longos pelo Brasil todo, ou seja, é um Brasil estratégico para algumas frentes e para outras nem tantos. Mas vamos entender como é que está aí o Bequim, diante da Invest Paraná em 2026. O que trouxe você ano passado aqui foi o livro que vocês lançaram, A Importância da Marca na Gestão Pública, certo? Você falou muito de branding, né, na questão estatal, unindo branding e a importância e a relevância disso. Essa missão perdura ainda, continua no arcabouço de vocês, ou se já estão com novos projetos? Seja bem-vindo. Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. E se estamos convidados de novo é porque a coisa foi bom, né? Deu alguma, vamos falar assim, audiência. Eu acho que assim, a Invest, quando ela foi concebida, quando ela foi desenhada, ela tinha dois grandes pilares, que é o primeiro pilar, que é cuidar do brand do Paraná, né, da marca Paraná, desenvolver isso, que com isso a gente traz mais investimento. E o segundo era aumentar o PIB. A gente nunca imaginou que em menos de 2 mandatos o PIB seria quase dobrado. Você pega em janeiro de 2019, no ano de 2018 o PIB era de 420 e poucos bi, hoje nós já ultrapassamos 800 bi, então, ou seja, dobramos o PIB do Paraná, né? O governo trabalhando, o empresário acreditando, então é uma meta boa e uma meta que foi realmente atingida. E o brand, ele não termina nunca, né? O brand não existe você dobrar ou você triplicar um brand. E o brand, ele é vivo, ele é eu sempre falo que o conceito de marca é um conceito vivo. Então, isso é um trabalho que ele tem que ser continuado. A gente tem que entender o que a gente está fazendo de certo e aumentar, e o que a gente está fazendo de errado, melhorar. Certo. Como as pessoas tendem a confiar nas grandes marcas ou bons brandings, vocês estão atingindo e já atingiram boa parte dessa missão com o Estado do Paraná e Invest. A aceitação do governo e a aceitação do governador. Está aí a resposta se a gente está fazendo ou não isso muito bem feito. E dos investidores também. E dos investidores. Tá? Hoje existe fila... Veja, o mundo hoje, eu tenho falado bastante disso, que é o seguinte, o mundo hoje ele mudou um pouco no questão da geopolítica, né? Quando você olha a geopolítica, parece que os nossos líderes pararam de jogar Monopoly, né, o banco imobiliário, e começaram a jogar War. Então, a partir do momento que você começa a jogar War, Índia com Bangladesh, China com Taiwan, Israel com os palestinos, de um modo geral, você pega Estados Unidos com a Venezuela, Estados Unidos com a Groenlândia, cara, parece um jogo de war agora, a coisa, Rússia com a Ucrânia. Então, o que eu enxergo? Eu enxergo que a gente tem que fortalecer o nosso branding, a gente tem que fortalecer o que nós estamos fazendo, que é a marca Paraná, para a gente se sobressair e dar um ambiente favorável para os investimentos. O branding também são projetos que foram entregues, mas os que estão sendo confeccionados, o que tem de spoiler aí? Quais são as novidades? Cara, tem muita empresa vindo, sabe? O Paraná ele não deixou de atender as empresas, por mais... Hoje a gente tem um problema bom para resolver. É a falta de emprego. A gente está num limite de energia de boa qualidade. Não é que falta energia tem, mas a gente tem que entregar energia de boa qualidade. Então, hoje a gente tem que selecionar muito bem os investimentos para a gente não frustrar o empreendedor. Então, como spoiler que eu posso dizer é o seguinte, vão vir ainda ser anunciado em 2026 algumas, no mínimo, 3 grandes empresas dentro do estado. Certo. Quando a gente fala em empresas, a gente fala das contribuições. A gente fala de fiscalização, a gente fala do fisco. A gente fala em fisco, a gente também vai falar de reforma fiscal. O que a gente poderia trazer através da voz da Invest Paraná sobre a reforma fiscal e o que o Brasil ainda pode aprender nessa seara? Eu acho que assim, a reforma fiscal está aí, ela falta ainda ser regulamentada algumas coisas em cima da lei, mas o Paraná, né, e assim eu falo assim, encabeçado pela Secretaria da Fazenda, Casa Civil, contribuições da Invest Paraná, assim, é um grande time. Eu acho que para dar certo tem um grande time e o governador.
nós apresentamos, né, todo esse grupo que eu acabei de falar, apresentou para o governador a ideia de um fundo soberano estratégico. Vamos dar um passo para trás. O Paraná foi pioneiro ano passado em soltar os FEDIC-FIAGRO. Então, no FEDIC-FIAGRO, de uma linguagem mais simples, a gente criou um plano safra para nossas cooperativas, para as nossas integradoras. Então, o Paraná hoje tem um plano safra estadual. Aprendemos a trabalhar com essa questão dos fundos. Com isso, acendeu um alerta. Daqui 4 anos, daqui 5 anos, que é um tempo muito curto, a reforma fiscal vai acabar com essa questão da briga fiscal entre os estados. Então é o seguinte, nós vamos ter acesso a um recurso onde a gente vai repassar esse recurso para as empresas e as empresas vão falar, em troca dos benefícios dos impostos, elas vão ter dinheiro. Então, os estados vão ter que emprestar ou a fundo zero, ou a fundo perdido, ou até mesmo entrar como equity, ou seja, ser sócio de alguns investimentos. E o Paraná desenhou isso. O Paraná, junto com esse grupo que eu falei, que foi liderado pela Secretaria da Fazenda, pela Casa Civil, pela Invest Paraná, esqueci, o BRDE, tá? E a própria Fomento também trabalhou, ou seja, todo grupo que está ligado ao setor financeiro, setor de grana do Estado, de investimento. Então, se criou um grande GT, um grande grupo de trabalho que aprovou a lei ano passado. Estamos em fase de regulamentação agora em janeiro, né, a fase de regulamentação do fundo. Então, nós vamos ter um grande fundo. Esse fundo, respondendo à tua pergunta, ele tem 3 pilares. O primeiro pilar, cuidar da sustentabilidade fiscal do Estado. Pô, Bequim, mas o que é a sustentabilidade fiscal do Estado? É manter a Capaguiá, é manter dinheiro livre para poder fazer, quando tiver alguma tragédia, quando tiver alguma complicação climática, a gente poder atender rápido a população. Segundo pilar, é a gente ter dinheiro disponível para fazer investimentos nas novas empresas e tudo mais. Então, o que eu posso já garantir, até como spoiler? O Estado do Paraná é o primeiro estado do Brasil a estar preparado a já ter um fundo estratégico para novos investimentos no Paraná. Perfeito. O que o Bequim está querendo dizer, você vai me corrigir se o bioma aqui estiver errado. Eu sou investidor novo no estado do Paraná, tem uma região lá onde não tem estradas, mas lá é bom para eu construir a minha indústria. E esse dinheiro serviria então para que fosse feito o caminho e a estrada e os modais para que essa indústria possa distribuir o seu serviço e produto, é isso? Não, mas vamos lá. Vamos lá então. A estrada é política pública. Certo. É obrigação do Estado e do município fazer a estrada. Você, para vir fazer a tua empresa aqui, eu não tenho mais como te dar um benefício fiscal, eu não tenho como te dar uma redução do ICMS, eu não tenho como zerar o ICMS por X anos que a gente pode fazer hoje para que você tenha caixa para fazer o investimento. Nós vamos fazer diferente. Quanto que você vai investir? Eu vou investir 100 milhões. Dos 100 milhões, o Estado, em cima de uma política, de uma metodologia que nós vamos usar o mercado, isso não está mais na mão da política, isso está na mão do mercado, nós vamos chegar para você e vamos falar o seguinte, olha, em cima dos 100 milhões que você vai investir, o Estado está disposto a aportar 10%, 20%, 30% como sócio. Por quê? Nós acreditamos na tua empresa, nós sabemos que a tua empresa é boa, nós vamos aportar dinheiro por um prazo de 5, 7, 10 anos, depois de um prazo que a empresa está sozinha, ela está decolando, ela já decolou, na verdade, a gente tira o capital, ou seja, nós, junto com o mercado, a gente retira esse dinheiro da empresa, ou seja, você tem a possibilidade de comprar as cotas que estão em nome do Estado, ou a gente vende a nível de mercado. Perfeito. Eu trouxe o assunto da estrada como exemplo aqui, porque o último assunto, aí, o algoritmo muito forte é a ponte de Guaratuba, nosso litoral. Assim como o modal lá que vai ligar a parte de Coroados lá atrás e a Sim. nova estrada aqui de Pontal do Paraná, certo? Só a especulação dessas obras já mexe muito com o mercado. Explodiu. Pós-obra, exemplo clássico real, Ponte de Guaratuba. O que a Invest pode dar de notícia e o que vocês estão enxergando com o desenvolvimento socioeconômico ali de Paranaguá até Superagui lá na frente? Desenvolvimento socioeconômico. Vamos começar por esse tópico. Veja, com o advento da ponte, com o advento da engorda, com o advento do verão maior que o Estado tem feito ali no nosso litoral, nossa, o PIB
foi um negócio que a gente não esperava. Nós sabíamos que ia aumentar o PIB. Eu li 45%, é esse o número? É esse o número, é perto disso daí. Se não é isso daí, é um pouquinho menos, um pouquinho mais. Tá. Veja, o aumento, e você ter 2 dígitos altos aumentando o PIB é um negócio assim surpreendente. Então, isso é uma coisa que nos chamou muito a atenção. Inúmeras redes, e aí eu não estou falando de empreendimento pequeno, inúmeras redes têm conversado com a gente e que estão vindo a aportar suas lojas lá. Por quê? Porque eles acreditam agora que os investimentos, principalmente imobiliários, só em Guaratuba, se eu não me engano, são mais de 20 prédios que estão sendo construídos. Existe pelo menos mais algumas dezenas de projetos protocolados na prefeitura pedindo alvará de construção e tudo mais. Matinhos, então não precisa nem falar, dá para ver o que está acontecendo ali com a construção, com os prédios, com o metro quadrado que antes era vendido a 3, a 4, a 5 mil reais o metro quadrado. Hoje você não encontra apartamento novo em Matinhos, né, por menos de 15, 20 mil reais o metro quadrado. Então, ou seja, é uma procura. Nossos irmãos, que são nossos irmãos, nós somos concorrentes, nós não somos adversários, catarinenses. Cara, houve uma quebra do número de turistas nesse ano em Santa Catarina em função do que nós estamos entregando. Veja, eu sempre coloco que o consumidor é quem manda, né? Então, se o consumidor manda, quanto melhor for o produto que você estiver oferecendo, quanto melhor for o atendimento, melhor nós vamos ter o turista. E o dinheiro de turismo, principalmente, isso é uma fala que é do governador, é transferência de renda. Então, quando você fala em turismo, você está falando de transferência de renda. O dinheiro do turismo ele já existe, ele está lá colocado. Todo mundo sabe que vai viajar, todo mundo sabe que vai gastar. Então é o seguinte, se você não tiver um produto bom para ofertar, o dinheiro vai para outro lugar. Nesse sentido, então, o Estado do Paraná está na vanguarda como venham investir, que somos partidários de recebê-los de braços abertos. O dinheiro, ele, como diz o governador, o dinheiro ele é cauteloso. Né? Eu gosto mais que o dinheiro é medroso. O dinheiro é mais que cauteloso, o dinheiro é medroso. Então é o seguinte, se eu não entregar segurança jurídica, se eu não entregar um planejamento, se eu não entregar um programa, né, de tudo, de como é que vai ser feito daqui para frente, o que vai existir, ninguém vai investir. Você não investe num lugar que você não acredita, que a sensação de segurança, que a sensação de prosperidade seja boa. Quais são os votos, as metas e os projetos da Invest do Paraná para continuidade de governo que vão seguir 4 anos aí agora? Ou seja, 2026, 27, 28 e 29. Veja, a Invest Paraná é uma agência de atração de investimento. A Invest Paraná consolidada como uma ponte entre o setor privado e o setor público. Sim. Veja, nos últimos 18 meses, a Invest Paraná ela vem se transformando por ser um benchmark, principalmente nas agências de atração de investimento. Nós fizemos alguns movimentos. O primeiro movimento, tá? A gente contratou, né, através de uma parceria com o Instituto Falcone, do Vicente Falcone, que dispensa apresentação, né, e o próprio Vicente Falcone esteve na Invest Paraná, junto com a sua equipe, e eles olharam e dissecaram a Invest Paraná, processo por processo, o que a gente faz, como que a gente está fazendo, o que acontece, como que acontece. Então, nós fizemos toda uma reengenharia no organograma e fizemos toda uma preparação nessa questão do que é Invest Paraná hoje, falando em 2024, e o que é Invest Paraná para 27, para 2030, independente das pessoas, e sim dos cargos e da metodologia. A segunda transformação, a gente preparou o ambiente da Invest Paraná. Então, trabalhamos o organograma, trabalhamos as funções, trabalhamos os processos, trabalhamos o ambiente. A Invest Paraná mudou, né? Hoje a Invest Paraná ela está num ambiente que realmente ela reflete o que é a Invest Paraná hoje a nível de Paraná, a nível de Brasil. E eu acho que o terceiro, que está em terceiro, mas não foi menos importante, foi nós colocamos os KPIs. O que é o KPI? KPIs são indicadores, onde cada setor da Invest Paraná, né, cada diretoria, são 3 diretorias que hoje trabalham na Invest Paraná, elas sabem exatamente quais são as suas metas, quais são os seus objetivos e quanto que elas estão semanalmente, mensalmente em cima disso. E eu acho que
eu falei 3, mas tem um quarto. A gente preparou a Invest Paraná para o futuro. Então, a gente colocou muita inteligência artificial dentro da Invest Paraná. Hoje, a Invest Paraná trabalha demais com inteligência artificial. Eu acho que quem não está trabalhando com isso, com essa metodologia, quem não sabe escrever um prompt, vai ter problema. Então, porque a inteligência artificial ela não faz o teu trabalho, mas ela ajuda a refinar o teu trabalho e você se tornar muito melhor naquilo que você tem que fazer. Falando em refinamento do trabalho, e faltando para gestão e desenvolvimento de potencial humano da Invest Paraná. Porque se, ora, é uma agência que está entregando e que foi dissecada aí por uma célebre pessoa, um célebre profissional, eu vejo que vocês estão também capacitando o produto interno. Ou seja, vocês estão treinando a equipe de vocês. Muito. Qual que é levantando a régua. E qual que é a vantagem, a vistos olhos, de capacitar o material humano? Eu acho que assim, a hora que a gente capacita, cada dia que passa, eu sentia que eu trabalharia menos, mas na verdade eu trabalho mais. Eu fico mais solto para fazer outras coisas que talvez eu não fazia, e eu vejo a minha equipe hoje com maior orgulho, né? Eu tenho um orgulho do meu time que é inacreditável. Eu chego na Invest Paraná, eu tenho 1, 2, 3, 4 salas de reuniões, eu tenho mais 5 salas acústicas, e eu vejo tudo tomado, todo mundo em videoconferência, todo mundo conversando, ou seja, eu tendo um time extremamente hábil, sinérgico, falando sem briga interna, um time que é o seguinte, muita divergência, por incrível que pareça, mas a divergência vamos entrar na sala, vamos resolver essa divergência de ponto e tal, mas assim, a Invest Paraná hoje trabalha de certa maneira assim, cara, é um motorzinho, é um negócio assim impressionante. Hoje eu tenho um time internacional indo para feiras internacionais, por exemplo, e eu reposto bastante coisa da Invest Paraná nas minhas redes sociais. E, por exemplo, há uma semana atrás, 15 dias atrás, eles estavam naquela feira de Dubai, né? Uma feira de alimentos em Dubai. E eu repostei. Rapaz, não teve uma pessoa que não acreditou que aquelas imagens eu não estava em Dubai acompanhando as 20 e poucas empresas do Paraná que estavam lá. Sim. Eles, não, você está aí, né? Você tá... Não, gente, eu só estou repostando. Ou seja, eu estou com um time indo para lá, não é nenhum dos diretores, ou seja, você vê hoje que o C-Level está agindo muito mais como C-Level e você vê o nível gerencial muito mais gerencial. Isso eu devo muito ao time do Falcone, né, do professor Falcone, que nos ensinou a trabalhar dessa maneira. Ou seja, eu entro numa reunião normalmente, eu abro a reunião, eu coloco os pontos que a gente vai conversar. Agora, vocês conversam com o time, cara, eles têm autonomia total. Não, mas a gente quer você. Não, na hora que vocês definirem que tiver tudo em ordem, eu volto para a reunião. E assim, até porque meu tempo hoje está cada vez mais difícil. Um modelo de gestão, literalmente já, então. Um modelo de gestão. E legal isso, tá? Porque essa semana nós tivemos a Invest Mato Grosso, né? Então nós recebemos aí Invest do Brasil inteiro. Já recebemos Invest, inclusive internacionais, que vieram na Invest para entender o nosso modelo. Como é o mindset da Invest? O que a Invest faz? Como é que a Invest trabalha? Como é que a Invest está organizada? Quem que participa de que tipo de reunião? Quais são as ferramentas que vocês usam? Como é que vocês usam inteligência artificial no dia a dia de vocês? Qual é a regulamentação? E assim, uma coisa que eu posso dar até como... quando a gente coloca o nosso budget anual, né, o nosso custo anual, que a gente apresenta isso, ninguém acredita que a gente faz o que a gente faz com o nosso custo, que pô, ele é muito pequeno para a entrega, não só aqui no Brasil, mas a nível mundial. Um modelo enxuto com enormes tarefas que estão sendo entregues. Exatamente. Legal. Não tem como falar da Invest se não falar de gestão pública e falar de gestão pública em ano de política. O que vocês estão vendo para 2026? A gente vai ter, por lei, a mudança de governo, mas o que vocês almejam? Veja que a Invest, a primeira coisa que a gente trabalhou, e aí eu não digo eu digo todo o time da Invest, eu digo todo o C-Level da Invest, que muita chance de ser trocado, né? Mas ele está envelopado. Ou seja, hoje a Invest que chegou até aqui, né, até ano passado, principalmente, 25, início de 25, né, não final de 25, era uma Invest que era pautada em cima de 2, 3 nomes da diretoria. Hoje, a Invest Paraná, por mais que tenha como referência ainda diretores e tudo mais, a Invest Paraná ela é muito maior
do que os nomes que estão lá dentro. Então, isso me orgulha. Então, independente do que vai acontecer em 26, 27, cara, a Invest, eu acho que ela está bem setada. É um ano que você tem aí política, você vai ter aí a transição, você vai ter o pleito tanto estadual como o pleito federal, nomes. O que eu enxergo, que o Brasil, principalmente, está com muita sede de mudança, né? O Brasil não quer mais esse fla-flu, essa esquerda, essa direita. O Brasil precisa ser apaziguado, o Brasil precisa ser pacificado, né? Eu acho que existe, sim, uma fadiga de material muito grande, de ambos os lados, fadiga de material. Eu acho que uma fala que nós temos aí do governador, onde está na hora de uma nova geração, tá? E não só questão de idade, mas uma nova geração assumir, arregaçar as mangas e trocar um pouco, oxigenar esse nosso país, além de tudo apaziguar. A nível de Estado, eu acho que o governador e esse governo fez um bom papel. Eu acho que nunca nós tivemos, não que os outros governos, eu não vou criticar os governos anteriores, que eu acho que se o Paraná chegou onde chegou, é porque tem uma base, né? Mas o seguinte, o que foi feito de 2019 até 2025 é inacreditável. As mudanças são latentes, seja na educação, seja na segurança, na saúde, no desenvolvimento econômico. Então, seja, existe um time, o governador conseguiu montar um time. E eu acredito muito que o governador vai ter uma posição, uma liderança muito grande no próximo governador. Eu acho que o próximo governador, de alguma maneira, sai de uma indicação, do governador. Isso eu tenho certeza. Indicação. E pelo que entendi, Becquim, vindo essa indicação ou sendo um outro candidato, a Invest está pronta para continuar o seu projeto. Com certeza. Porque um dos principais problemas do nosso Brasil, seja em âmbito municipal, estadual e até mesmo federal, principalmente, é a gente não ver a continuidade de bons projetos. Olha, tranquilo, Elton. É nessa linha, principalmente pelo seguinte, nós na Invest Paraná, nós trabalhamos, a Invest, ela trabalha para o contribuinte, para o cidadão paranaense. A Invest Paraná, ela não tem pé político. Tanto que ela não tem pé político que inúmeras indagações, existe uma concentração de investimento em Curitiba e região metropolitana. Se você pegar 60%, 70%, entre 60% e 70% dos investimentos que foram gerados no estado estão fora de Curitiba. E é o seguinte, muito disperso em muitas unidades, em muitas cidades. Então, ou seja, logicamente, tem determinado político que eu, por exemplo, eu não simpatizo com o discurso, mas não por isso eu deixo de atender uma empresa que simpatiza com aquele discurso ou que é uma indicação do deputado que trouxe de alguma forma. Então, assim, eu acho que, veja, desenvolvimento econômico, eu não tenho lado. Tá certo. Você é apartidário. Apartidário no desenvolvimento econômico. Ou você acha que a tua função precisa ser apartidária? Veja, a função ela tem que ser uma indicação, certeza, de quem quer que seja o governador, tem que ser. Está provado que esse é o modelo que funciona. Tá. Não adianta eu pegar, não adianta o governador fazer um processo seletivo e pegar um excelente executivo se ele não tiver uma sinergia com o governador. Então, se você perguntar, Becquim, um dos fatores-chave de sucesso, um dos fatores, se eu tiver 3, 4 fatores, 5 fatores que são chave de sucesso da Invest Paraná, no meu trabalho junto, é eu ter a aproximação com o governador, de forma de, governador, existe um investimento aqui, ou o governador me ligar e falar, tem um investimento aqui, dá uma atenção especial, ou ligar para o vice-governador também, que é do setor. Então, ou seja, a gente ter essa conexão, entendeu? Então, assim... Tem que ter um ponto comum imaculado, onde ideias não possam estar envolvidas com política. Exatamente. E a conversa existindo de maneira real. De uma maneira, veja, de uma maneira legítima, de uma maneira republicana. Então, quando eu falo o seguinte, o governador falou assim, dá uma atenção, cara, é o direito dele. Veja, o governador ele não atende 100% das empresas que estão vindo fazer. Mas se ele atendeu e aquilo chamou a atenção dele por algum motivo, pela cidade, pelo local e tudo mais, dá uma atenção especial. Eu tenho que dar uma atenção especial e tenho que dar um feedback especial. Olha, isso aqui não
não vai andar por causa disso, disso, ou isso aqui vai andar bem e tal. Então, assim, acho que a gente tem que entender, assim, eu acho que esse papel entre a Invest Paraná e eu vou chamar de governadoria, vice-governadoria, né, que é, cara, é importantíssimo. É importantíssimo. É importantíssimo. Porque, assim, um shake hands, né, entre o executivo, o empreendedor. Cara, eu estou na dúvida se eu invisto aqui ou vou investir na Argentina, se eu vou investir aqui ou vou investir no Chile. Cara, quando a gente dá um shake hands, espera aí, você vai conversar com o governador, você vai conversar. Governador, é importante, estou sentindo nos olhos que isso aqui vai fazer uma diferença. Veja, eu falo isso para os meus pares, para os outros presidentes de Invest no Brasil. Eu falo, olha, isso é primordial. Pô, tem presidente de Invest que não tem o telefone celular do governador, que não tem o telefone celular do vice-governador. Aí, olha, eu estou proibido de falar com o governador, eu tenho que passar pelo secretário A, B ou C. Se em casa de ferreiro o espeto não é de pau, vocês, em modelo de gestão, onde vocês treinam os seus funcionários, a sua equipe, e estão conseguindo bons resultados, o que você deixa de mensagem aí para o empresário que está vindo para o Paraná, principalmente, certo? Como modelo de gestão, o que não pode faltar no teu ponto de vista? Eu acho que o Paraná, assim, vendendo o Paraná é um ambiente bom, tá? É um ambiente que a gente oferece segurança, a gente oferece segurança jurídica, a sensação de segurança, mas sensação e segurança jurídica. O Paraná ele é um estado muito pró-empresário. O governador mesmo fala que ele administra para a população e não administra para sindicato. Tem boa base educacional? Tem excelente base educacional, a ponto do seguinte, quando a gente fala com o empresário, eu pergunto que tipo de área ou que tipo de jovens, né, adolescentes você precisa. O Paraná está preparado para treinar esse jovem, esse adolescente. Então, ou seja no nível técnico, seja no nível universitário, seja no nível de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Então, por exemplo, o Paraná tem muito dinheiro para pesquisa e desenvolvimento. Então, você é empresário, quanto que você está investindo em P&D na tua indústria? Estou investindo 1. Se você está investindo 1, nós, estados, vamos te ajudar com 1 também. Você enxerga isso como relevante? Isso é muito relevante. Nós ganhamos inúmeros investimentos no estado, ofertando justamente isso. Aproximando a academia do setor privado, Perfeito. Que não é fácil. Perfeito. Cada um funciona num ritmo totalmente diferente. Hoje, o setor educacional de empresas, a educação corporativa ou faculdade corporativa tem aumentado. Você acha relevante, ao teu ponto de vista, que isso ganhe força? É importantíssimo. Por quê? Porque é o seguinte, de novo, vamos lá, um tópico que eu acabei de falar, inteligência artificial. Tá? Eu acho que vocês aqui usam, você está familiarizado, mas olha, eu rodo bastante. O pessoal tem medo ainda de usar a inteligência artificial. Tem gente ainda que acha que a inteligência artificial vai roubar o posto de trabalho. Mas porque não tem essa skill ou porque essa skill precisa ser desenvolvida? Porque a skill precisa ser desenvolvida. Todo mundo tem, de repente, um interesse, mas ainda não... É tipo, não vou comer tal coisa, não gosto, mas nem conhece e nunca comeu. É isso? O brasileiro, eu vou falar agora do brasileiro, tá? E acho que eu tenho obrigação de falar isso, até porque foram 30 e poucas missões internacionais, né? A maioria delas eu estive, né? Eu acho que eu devo ter feito quase isso, um pouco mais disso. Mas é o seguinte, eu conheci muita gente fora do Brasil e conheço muita empresa, né? O brasileiro ele é muito empreendedor, todos. Se você pegar qualquer camada social, tal, e eu acredito no brasileiro. Tem um poder de criatividade, né? Tem um poder de criatividade ímpar. Tanto que os altos executivos de empresas multinacionais aqui no Brasil, eles hoje são furtados, são roubados para suas bases fora do Brasil, porque de tanta criatividade que eles têm aqui, de tantas adversidades que eles passam no Brasil, eles conseguem levantar. O caso da Electrolux. Nosso CEO da Electrolux, Leandro, saiu daqui para ser CEO internacional dentro da Electrolux. Por quê? Porque aqui a Electrolux explodiu e em outros países a Electrolux não está explodindo como está explodindo de vendas igual ao Brasil. Então, assim, eu acho que esse skill já está no DNA do brasileiro. Acho que se a gente pegar o DNA do brasileiro, já tem isso. Agora, precisa ser aperfeiçoado. E como que você aperfeiçoa isso? É com treinamento. É com treinamento empresarial, é com treinamento dentro da Invest. Todo C-level, todo cargo de diretoria, todo cargo de supervisão, a gente bota as pessoas para estudarem. Então, assim, e eu dei o exemplo.
né? Assim, do tipo o seguinte, gente, eu estou saindo para ir trabalhar para ir estudar, por exemplo, no IBGC, porque a gente começou a atender não o C-level, mas atender a nível de conselho das grandes companhias. E eu não achei que eu tinha linguajar, eu não achei que eu entendia o que os conselheiros estavam fazendo, qual é o olhar do conselheiro. Cara, quando eu voltei com o curso, além de novas metodologias, novos skills, eu falei, gente, todo mundo a partir de agora tem que fazer também um curso. Então, isso é importantíssimo. Eu vejo assim, se o Estado está olhando com isso com muito carinho, muita atenção, da aproximação acadêmica, do desenvolvimento do piso de fábrica, do middle e do high level, lá, o CEO, C-level, seja o que for, eu vejo que é um Estado que está muito atento. Por quê? Porque você não está treinando aquele funcionário só para aquele momento daquela empresa. Você está desenvolvendo ele para a vida. Porque ele vai encerrar o ciclo nessa empresa e vai reiniciar em outro negócio, inclusive com o próprio negócio desse. Ou seja, a educação na íntegra, ao meu ver, isso. Muito. Olha, eu tenho aí por semestre, vamos falar por ano, eu tenho 2 pessoas, pelo menos a nível de gerência, que saem da Invest depois de 2 anos, 3 anos ao longo, e eles vão para o mercado privado, mas por quê? Porque o mercado privado viu que a Invest Paraná é um berçário maravilhoso, onde a gente desenvolve os skills, principalmente porque todo mundo lá é vendedor, todo mundo lá aprende a vender. Primeiro precisa aprender a se vender e depois a vender a Invest e vender o Paraná. E esse resultado reverte no branding de vocês. Que tá por trás é isso aí. Bequim, estamos entrando na fase final aqui do nosso reencontro. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem de gestão da Invest do Paraná, propósitos ainda para 2026, porque a âncora só vai ser passada lá em janeiro de 2027, né, com o novo governo. E depois a gente deixa uma mensagem aí de boas-vindas para todos os investidores desse querido estado que a gente trabalha. Por favor. Veja, eu quero dizer que a gente está começando um 2026 tumultuado em função desse cronograma que você colocou, vindo do Rock in Rio e terminando aí nos feriados, né, passando por eleição, por Copa do Mundo. Mas eu quero dizer o seguinte, eu acredito demais no Brasil. Eu acho que o Brasil tem sim jeito, o Brasil tem sim uma condição de evoluir mais, o Paraná está num bom momento, é impressionante o bom momento do Paraná, seja a nível de caixa, seja a nível de estar preparado para as próximas mudanças tributárias, para a transição tributária. O Paraná, eu não acredito que vai ter uma mudança nas eleições drástica. Eu acho que tem que ter uma oxigenação, tem que ter um novo governo. Isso é democrático. É como o governador tem utilizado muito essa expressão, nós vivemos uma direita democrática. Então, se a gente vive uma direita democrática, tem que ter troca, tem que ter... Veja, o cargo de presidente da Invest Paraná não tem mandato, né? Então, tem que ter uma oxigenação, acho que tem que vir alguém melhor do que eu, tomara que venha, eu não tenho medo disso. Eu tenho medo de que venha alguém e destrua, mas que venha alguém e que seja melhor do que eu, que faça coisa melhor dentro da Invest Paraná, isso eu não tenho medo. E invista no Estado, invista no Brasil. Eu acho que cada Estado tem a sua vocação, tem sua pegada boa. É a minha mensagem de início de 26 e falar o seguinte, eu estou muito confiante com o que está vindo. O futuro está sendo muito bom. Muito bom. Quem é do agronegócio pode vir? Muito. Quem é do ramo hoteleiro pode vir? Deve, até pelas oportunidades que estão explodindo. Quem é da startup pode vir? Muito. Nós estamos com muito recurso para startup. Quem é da educação pode vir? Obrigatório. Paraná é um berço da educação. Quem é da indústria automobilística, dos modais, das motos elétricas, seja Paraná é o pode segundo polo automobilístico do país e assim, despontando em cima de benefícios e incentivos nessa área e na mão de obra. Quem é da saúde, dos laboratórios, da medicina, pode vir? Bom, aí eu lembro da Prate Dona Dulce, maior fabricante de genérico do Brasil é daqui de Toledo. E o seguinte, tem que vir para cá, que é um berço disso. Daí temos o Tecpar como laboratório público, com parcerias e tudo mais. Quem é da construção civil, da arquitetura, pode vir também. Deve. Acho que o Paraná nisso vai dar 2 bons exemplos. Um seja lá em Foz do Iguaçu, no novo centro de convenção e hotelaria lá. E aqui, que está saindo 2 grandes obras no estado, aqui na capital, que uma é
a fábrica de ideias, e o outro é o centro de convenções, que o Paraná vai ter um mega centro de convenções agora aqui em Curitiba. E existem outras muitas, graças a Deus, áreas que podem vir e serem bem acolhidas aqui através da Função Invest Paraná, fazendo a ponte do setor privado com a conexão do Estado. Como diria aquela velha propaganda que todos nós conhecemos, venha! Apareça! Apareça. Eu fui no venha, o outro já lembrou da propaganda. Bequim, o ano passado eu recebi algumas mensagens e por compliance eu não posso falar quem foi. Me atrai muito o modelo de gestão do Eduardo. Ele tem intenção de se candidatar para alguma coisa? Não, eu acho que eu me doei durante esses 7 anos, 2019 até 2026, né, agora, para essa função da Invest Paraná, que é uma função privada, né, porque a agência Paraná, a Invest Paraná é uma agência privada, ela é um serviço social autônomo. Eu não sou filiado a nenhum partido político, certo, tá? E quero me manter no setor privado. Eu acho que eu já fiz a minha doação. Eu já aprendi demais com o setor público. Eu aprendi de um lado do setor público aquilo que eu não conhecia, né? Uma coisa é você ver do privado, outra coisa é você estar inserido ali, né? Você ter uma certa portas abertas, portas escancaradas, de olhar e poder ter um diálogo. Então, assim, com esse aprendizado, eu me retiro desse cenário, acho que logo, mas a chance de eu me candidatar a alguma coisa é zero. É zero. Por hora, pelo menos. Não, é zero. É não, zero eu mesmo. não acho que eu tenho um perfil de máquina pública. Eu acho que a máquina pública, o cara tem que saber fazer política pública. E eu não acho que isso é uma vocação. Eu sempre falo da vocação. Sim. Cara, eu não tenho vocação para política pública. Eu tenho vocação para política de atração de investimento. Aí eu estou dentro. Vocês estão em quantos hoje na Invest? Hoje nós somos um time de 36. 36. Bioma 7, em nome de todos os nossos seguidores, nossa família, a gente deseja o melhor para o nosso estado e que sirva de modelo para esse Brasilzão maravilhoso. Bequim, obrigado. Um bom carnaval para vocês, seja a trabalho ou diversão. E lembrando que aqui pode tudo, desde que seja você sempre. Obrigado. Obrigado. Foi um prazer estar aqui. Prazerzaço foi nosso.